Estava eu nos confins da Crunchyroll procurando um anime pra assistir, porque não tinha nada pra fazer, eu queria assistir um animezinho. E como eu tava cansado desses isekais medievais, que já não tem mais criatividade nenhuma. Eu já tô de saco cheio dessa bosta, entendeu? Eu não quero mais saber de secar na minha frente. E eis que eu me deparo com este anime. Um anime sobre uma gordinha, eu já me interessei na hora e apertei pra assistir. Sem mais enrolação, o anime já começa naquela bad vibe com a ambulância levando ela. E eu já pensei que eu tinha pulado pro final sem querer. Achei que a protagonista já tinha morrido de tanto comer Big Mac aí do McDonald's. Mas pelo visto ela só tentou ir de F mesmo. Não se sabe por que ainda, mas a gente vai descobrir. Nisso ela começa a se lamentar que não comeu todas as asinhas de frango do mundo e pediu pra Deus dar uma oportunidade nova pra ela. Mentira, na verdade ela só se achava feia mesmo. Pediu pra Deus pra ele poder renascer ela de novo, se caso ele quisesse. Pelo visto ele quis, né? Depois disso ela acorda em um hospital, totalmente desorientada, com a sua mãe chamando ela. E eu já vi esse nome em algum lugar, só não lembro da onde. Eu não entendi muito bem, porque na hora de morrer ela era morena e agora ela tá loira. Acordando sem entender nada, ela pergunta quem que são esses dois manezão que estão gritando no ouvido dela, não estão deixando ela dormir em paz. E eles já ficam com um cara de bunda sem entender nada. E é aí que ela fala que ela esqueceu de tudo, ela não lembra nem o nome dela. Sem entender nada, e eu também, eu já não tava entendendo mais nada. Os pais dela falam que ela tentou ir de F e ela fica incrédula, porque na cabeça dela, na nova pelo menos, ela não acredita que ela pudesse ter feito isso com ela mesma. Eu acho engraçado que ela pergunta por que ela faria isso e a mãe dela fala: eu sei lá, porra. Os dois vivem com ela, sabem que ela não gosta nem de se olhar no espelho, mas eles nem desconfiam por que ela queria ir de F. Nisso o pai dela todo preocupado com o rosto dela, porque parece que ela bateu o rosto, bateu a testa, sei lá. Ele fica preocupado com o rosto dela e ela já pergunta: ué, meu rosto? E já pega um celular pra ver como é que ele tá. E quebrando a expectativa de todos, né? Claro, eu fiquei totalmente surpreso. Ela gostou do rosto dela. Então a gente já começa a ver que agora ela tá bem mais otimista, bem mais confortável com a aparência dela do que ela era antes. Bem mais feliz, assim. Foi tipo assim, um milagre mesmo. É um milagre mesmo. É totalmente obra de Deus e o Senhor aí. Cara, esses pais são tão inúteis que quando ela fala que ela é linda, nem os pais dela acreditam. Depois disso, o médico já explica que ela tem amnésia retrógrada. Sei lá, bateu a cabeça e esqueceu. Basicamente isso que o roteiro fala pra nós. E depois do médico dizer isso, a bocó da mãe dela ainda abre a boca pra reclamar de tudo isso, sendo que ela podia estar bem feliz com a porcaria da filha dela tá viva, mas não, ela quer reclamar de alguma coisa e depois ainda solta a pérola de falar que tá preocupado com o que os vizinhos vão pensar. Meu Deus, que mãe é essa, cara? Pô, agora dá pra entender por que a mina quis ir de F, velho. Depois do médico dizer que ela caiu do quarto andar, ela fica toda feliz falando que ela consegue andar, que ela tá com um pouco hematoma e que ela tem uma família feliz, tirando essa porcaria dessa mãe dela que não serve pra nada além de falar bosta. Fofo, é fofo, é fofo. Fofinho, uma gordinha assim, toda feliz. Oh, muito fofo, muito fofo. Depois lá na casa dela já, ela vai trocar de roupa e percebe que não tem nenhum espelho no quarto dela, porque ela odiava espelhos, odiava se ver, né? Isso deve ser um dos motivos dela querer ir de F. Mas aí ela tem a brilhante ideia que já que ela não tem espelho, ela vai usar o celular pra se ver, né? Cara, que sacanagem. A única coisa que aparece na galeria dela é só foto de comida, cara. Pior que faz total sentido, cara. Não vou nem jogar, deixa quieto. Vasculhando mais a fundo no celular dela e tentando achar alguma coisa que não fosse foto de comida, ela acaba achando no rolo de câmera dela lá um monte de foto de um cara misterioso ali. Parece que ela tava stalkeando ele de alguma forma antes de ir de F. Mano, como que ela conseguiu umas fotos tão boas, tirando de tão longe? A foto é quase uma selfie e ela conseguiu de algum jeito tirar de longe. Antes que ela pudesse pensar mais sobre isso, a mãe chata, insuportável, bate na porta dela pra falar dos vizinhos. Vai tomar no rabo. Que foda-se os vizinhos, tá ligado? E ela pergunta se ela vai conseguir trabalhar amanhã. Aí ela lembra que ela nem sabe a idade dela, não sabe nem onde que ela trabalha. E indo trabalhar, ela passa por um parque e a primeira coisa que ela avista já é o gostoso do celular dela. Ela fica
toda sem entender nada, bem conveniente, né? O cara tá todo cansado, parece que correu uma maratona antes de trabalhar. Ela pergunta se ele tá bem e ele responde que ele fica assim toda vez antes de trabalhar. Eu não entendi muito bem, mas parece que ele tava mais com crise de ansiedade do que cansado de fato de ter feito alguma coisa. Aí vendo que ele tá todo cansado, todo suando assim, ela já vai e pega... Ela pega água com a mão do bebedouro pra ele. Ele fica tipo, eu não vou beber essa porra aí, tá louco? Essa mão suja, cheia de bolo. O bebedouro literalmente atrás deles ali, menos de meio metro. E ela traz água na mão pra ele. Se ele quisesse beber água, ele tinha ido lá, né, porra? Depois de trocar 2 palavras com ele, ela já desabafa falando que quase foi de F, perdeu a memória e ele fica sem entender nada. Parecia eu no começo do episódio. Se você tá gostando do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Primeiro videozinho aí do canal, dá aquela força, dá uma hypada e é nóis. Depois ela fala tanta baboseira, ele acaba falando que ela até que é engraçadinha e ela fica toda corada, toda com vergonha. O cara só falou que ela é engraçada e ela já acha que ele tá dando em cima dela. Mano, o nome dela é Koda. Koda não parece ser, tipo, uma analogia pra gorda? Os caras do anime pensam em tudo, não tem como, mano. A mina já chega gritando, falando que voltou e todo mundo fica sem entender nada. Cara, acho que eu já falei 1 milhão de vezes que eu não tô entendendo e que ninguém tá entendendo mais nada desse anime. Nisso, com essa gritaria toda aí, o chefe dela já aparece com uma cara de suspeito do caramba. Depois ela explica pra ele que ela caiu, perdeu a memória e ele simplesmente entende. Basicamente isso, não precisou nem de atestado. Cara, eu achei que quando ela olhou pra mão dela, era o resto da água do bebedouro, mas pelo visto era suor. Mano, que suor é esse? Dá pra beber esse suor literalmente. Mas pelo que eu entendi, ela ficou suada depois de ver esse diretor aí, esse chefe dela. Quer dizer que ele tem alguma coisa, algum rabo preso aí com ela querer ir de F, hein? Eu tô suspeitando. Depois dessa apresentação toda aí, eles já vão pra reunião para falar sobre negócios. A reunião é sobre batatinhas de verão e a mina já só de eu ler o nome de batatinha já fica com o estômago como. Na reunião parece que ninguém quer dar ideia de nada porque tudo que eles falam é rejeitado. Nisso ela pensa que ela tem que ser revolucionária, ela tem que pensar alguma coisa boa. E ela pensa em nada. Nisso, pra ver se ela tem alguma ideia, ela começa a vasculhar a bolsa antiga dela e descobre um caderno de anotação antigo. Vasculhando o caderninho dela, ela acabou percebendo que ela tinha ideia sim, mas por conta da autodepreciação, ela acabava não falando nada, mas ela anotava. Ela dá a ideia de fazer uma batatinha de pasta de melancia, não entendi nada, entendeu? Não faço ideia de como isso iria funcionar, mas como ela foi a única que deu uma ideia dos 3 patetas ali, o chefe aprova essa mesmo. Percebendo que a única ideia que ela teve do caderno foi a única que foi aprovada, ela decide então começar a escrever coisas boas em cima de coisas ruins que ela tinha escrevido sobre si mesma no caderno. Muito fofo. Enquanto ela fazia isso, ela recebe uma ligação do departamento de polícia falando que eles têm novidades sobre o caso dela. Ele fala que o caso dela foi dado como tentativa de F, mas que eles encontraram digitais dela em lugares diferentes, então eles já não estão mais pensando que pode ser tentativa de F, e sim tentativa de homicídio. Ela explica pra ele que ela não lembra de nada, que ela perdeu a memória. Ele pergunta pra ela se ela pode encontrar com ele lá no departamento. Já no outro dia da empresa, o pessoal tá chamando a Tamai pra almoçar. Os gatos tá tudo louco, desesperado, chamando ela pra comer. E ela não tá afim de comer com ninguém. Nisso aí, a Koda chega e pede pra almoçar com ela também. Os gatos ficam tudo com ciúmes porque eles queriam ir almoçar com ela também. Mas aí, por algum motivo que eu não sei explicar, ela pensa que eles estão dando em cima dela, não da Tamai. Então ela chama todo mundo pra comer junto e eles vão. Obviamente mais por causa da Tamai, mas eles vão. Chegando lá, a Koda tá destruindo toda a comida do pessoal e eles estão sem entender nada. O anime é muito realista, cara, não tem como. Cara, eles colocam um efeito de construção, de britadeira, sei lá. Voltando ao escritório, a Koda tá só o pó da rabiola. Tá morrendo de sono e cansada e com a boca fedendo. Então a Tamai dá uma pastilha, um chiclete, sei lá o que é isso, pra refrescar e manda ela apertar o cantinho dos 2 dedos. Isso deve fazer algum sentido, né? Eu acho que era mais fácil tomar um café, né? Toda empresa tem, então era mais fácil tomar um café, mas
Isso também é uma opção. Naquela conversa, ela já olha pra mesa da Tamai e percebe que tem vários livros, várias coisas de beleza, que tudo é organizadinho. A Tamai então fala pra ela que ela não economiza em conhecimento, e no auge da autoestima, a Koda ainda tem a pachorra de falar pra ela que ela não economiza na sua beleza. Todos nós acreditamos. A Tamai já logo fala pra ela tomar a vergonha na cara e arrumar essa mesa que tá só a carniça. Nisso ela descobre em uma gaveta que tem mais cadernos de ideias e também um bolo de morango. A Koda pergunta pra ela por que ela resolveu falar, já que ela não falava nada antigamente. E a Koda já solta que foi por causa do caderno que ela tinha. E ela já mostra como uma bela de uma tonta todos os cadernos pra mulher. Cara, ela é muito boba, não é possível, cara, não é possível. A Tamai já olha os cadernos com um olhar de inveja e a Koda explica que ela teve essas ideias antes de tentar ir de F, mas que ainda gosta de ter ideias atualmente, mesmo perdendo a memória. Essa jabuaca aí vai fazer alguma coisa, eu tenho certeza disso, ela não me cheira bem não. Então o chefe dela aparece e ele fala pra ela que o conselho autorizou o uso da ideia dela. A Tamai já fica com aquela cara de bunda, aquela cara de inveja, sem acreditar no que tava acontecendo. Mulher jabruaca, hein? O mais engraçado é que depois do cara vir colocar a mão no ombro dela e dizer que o conselho aprovou, ela fica desconfiando dele e não desconfia nada da falsa da Tamai. Enquanto ele ia embora, ele lembra a Tamai sobre um projeto que ela tava fazendo. Ela diz que vai entregar pra ele 3 horas sem falta. Ele então elogia ela e ela fica toda sem reação. No outro dia ela vai toda arrumada tentar encontrar aquele gostoso de novo e acaba encontrando ele porque ele não faz nada da vida além de ficar nesse parque antes do expediente. Vai trabalhar, vagabundo, sai do WhatsApp. 10 segundos de conversa, ela já explica pra ele que ela perdeu a memória e tem amnésia e que ela não lembra de nada. O cara fica sem reação, né? Porque imagina alguém chegar pra você com 10 segundos de conversa e falar que ela tem amnésia, que ela bateu a cabeça e que ela quase tentou ir de F. É complicado. Dentro do trabalho ela vai toda fofa pedir ajuda pra Tamai pra ajudar ela na apresentação que ela vai ter. E a Tamai já dá um corte nela falando que ela tá ocupada e que não vai ajudar porcaria nenhuma. No banheiro, enquanto tirava a água do joelho, 2 fofoqueiras entraram e começaram a falar das duas. Da Koda elas falaram que ela era gorda e que não tinha projeto nenhum, mas desde que voltou da amnésia ela parece que tá tendo bastante ideias e chamou mais ela de gorda. Quando foram falar da Tamai, já falaram que ela é uma falsa que só corre atrás de macho e que ela deveria casar e sair de lá logo. A Koda, com a sua nova personalidade, já chega apavorando as duas. Ela tem dificuldade pra sair bem na hora da discussão. Assim ela tenta defender a amiga falsa dela. E de quebra ela ainda fala que o rosto dela foi esculpido por Deus. Tá bom. No final ela fala que as fofoqueiras ainda tem que ter mais autoconfiança. Lacrou minha mãe. Do lado de fora tava a Tamai ouvindo tudo. E a desgraçada, a desalmada, mesmo depois de defender a amiga falsa dela, ela não gosta. A Koda tinha mais é que se juntar com as duas lá e falar mais mal ainda. Chegando na mesa, a Koda vai abrir o seu armário para ver ideias e acaba percebendo que os seus caderninhos foram todos roubados. Quem será que roubou, né? Quem será? Acabou.